algum ponto da reforma política que de fato representaria uma renovação dos partidos? Essa é a questão central, porque eu acho que a questão da renovação dos partidos não passa por uma reforma política nesses termos que as pessoas estão colocando, de mudança de regras. Vou tentar explicar isso e vou ser bem rápido agora. Veja, eu tenho alunos meus que ao longo... Eu vou completar 20 anos na PUC o ano que vem. Ao longo desse tempo todo, você percebe que tem garotas ou garotos que têm um certo talento, uma liderança para a política. Eu já encontrei até uma ex-aluna minha, a Paula Azen, que ela dizia, professor, eu fui inclusive orientador dela na monografia, ela dizia, Ricardo, desde que eu entendo por gente, desde pequena, eu dizia assim, eu quero ser presidente do Brasil. Um dos dilemas dela era o seguinte, Ricardo, em que partido, se eu tivesse que entrar na política, eu entraria em que partido? Grande interrogação. Por quê? Porque, veja, o que satisfaz um jovem é se você entrar num partido que você vai ter discussões, que você vai poder participar das discussões do partido, seja questões ligadas a LGBT, seja questões ligadas à questão do meio ambiente, enfim, as várias questões, a agenda que está aí. Agora, isso os partidos não deixaram de fazer. Pior, o partido chega na hora da eleição e diz assim, não, o candidato vai ser fulano. Não tem discussão com ninguém. Então, esse tipo de partido não atrai mais o jovem. O jovem gosta de participar do movimento social, gosta de participar de certos setores na nossa sociedade que tem uma discussão horizontal, que tem uma agenda que é mais dinâmica, que há um espaço sempre para discussão. Então, os partidos envelheceram. Os partidos não atraem mais os jovens. E outro ponto também que é muito importante. A gente já falou aqui de corrupção. Isso é muito importante a gente dizer isso para aqui, nesse momento. Os grandes talentos que eu também conheci na minha vida profissional como professor, às vezes não querem ir mais para o setor público. Por quê? Porque um grande talento, uma pessoa muito talentosa, imagine que ela entrou num ministério ou entrou numa agência governamental e ela começa a perceber que ali tem uma movimentação meio estranha, de gente que faz licitação já com carta marcada. Por que o cara vai ficar fazendo parte dali? Ele vai procurar outro lugar, onde ele possa desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação. Portanto, a gente tem que entender isso. Essa questão da corrupção traz várias consequências. Além do desvio propriamente dito, de tirar dinheiro, inclusive, que poderia ir lá para a área social, ele desestimula os grandes talentos a irem para o setor público, a usar da sua capacidade para melhorar as políticas públicas, para gerenciar melhor, para trazer ideias novas, para tentar resolver os problemas que aí estão. Por quê? Porque quem é que vai querer se meter nesses esquemas? Ou está ali sabendo que tem uma coisa meio estranha? Não vai. Então a gente precisa, para atrair jovem, porque é evidente que a renovação da política não se dá somente com jovens. A gente pode ter pessoas de meia idade trazendo novos valores para a política. Mas é evidente que o jovem tem um papel fundamental nessa renovação. Que a gente possa, como eu disse, atrair os mais talentosos, líderes, sejam líderes estudantis, sejam líderes comunitários, sejam líderes no sindicato. Trazer essas pessoas para a política, para que lá elas possam desenvolver essa capacidade de liderança. Como diria o Weber, 3 requisitos são fundamentais para o político: a paixão por uma causa, a capacidade de ler a realidade, o senso de realidade, e a capacidade do senso de responsabilidade, de calcular o efeito da sua ação. Então, tem algumas pessoas que eu conheço que têm essa capacidade. Nas comunidades, tem pessoas com esse talento. Nos sindicatos, tem pessoas com esse talento. Mas a gente precisa, portanto, fazer com que os partidos acolham essas pessoas, estimulem elas. Que isso também aconteça no setor público, nas estatais, nas agências governamentais. Então, a ideia de renovação da política só a partir de uma reforma política é equivocada. A partir de mudança de regrinhas não, depende de uma postura diferente do partido. Depende de uma postura diferente dos governos. Os governos só podem funcionar de forma diferente se passarem a adotar padrão diferente de recrutamento de pessoas para ocupação de cargos. De estabelecer novamente critérios que sejam republicanos na administração pública. Então, essa ideia que a reforma política vai resolver tudo é mentirosa.
Está jogando uma cortina de fumaça para tentar não ir ao que se interessa. Os partidos brasileiros não estão atraindo os jovens. E o setor público, muitas vezes, não consegue atrair os jovens porque ninguém quer se meter em falcatruas, em roubalheira. Professor, muito obrigado por sua entrevista aqui conosco. Tenho certeza que a nossa conversa foi muito esclarecedora para todos os eleitores. E a entrevista especial sobre as eleições fica por aqui com o professor Ricardo Ismael. E depois você pode acessar esse conteúdo também no canal da TV PUC Rio no YouTube. Pense bem, vote com consciência no domingo. Até a próxima!